Estamos dando início à nossa segunda aula de psicologia aplicada à área da saúde. E temos alguns marcos históricos aqui para a gente poder basear os nossos estudos. Temos demonstrações que Sócrates o interesse pela natureza humana, reduções lógicas através de questões feitas a um interlocutor, questionamento socrático. Aristóteles, observação como forma de explicar eventos naturais. As lacunas deixadas pela observação seriam preenchidas por meio de proposições lógicas. Então, dentro desses dois marcos históricos, foi introduzido o ato de questionar, o ato de conversar, o ato de buscar informações e o ato de observar essas ações, tá? Então, quando a gente junta esses dois fatores, principalmente dentro do nosso dia a dia de trabalho, a gente percebe muitos detalhes, muitas nuances, muitas coisinhas que passariam desapercebidas devido à nossa rotina, ao nosso cotidiano. E quando a gente passa a ter mais atenção, a ser mais observativo, a gente percebe esses detalhezinhos que passariam por dentro da rotina de forma normal, né? Não seriam percebidos, não seriam questionados, tá? Aí a gente tem aqui Platão, que a inferência metafísica era o principal recurso de análise. A origem das faculdades humanas de conhecimento estavam no plano metafísico, tá? O mundo das ideias. E Descartes iniciou o dualismo psicofísico, ou a união mente e corpo através da glândula pineal. Início do raciocínio partindo de certezas elementares. Penso, logo existo. A gente já ouviu muito essa frase, né? Até investigações mais complexas. Aí a gente tem o modelo mecanicista e o modelo dualista. E a gente tem também o empirismo, tá? Locke diz que nada existe no intelecto que não tenha passado pelos sentidos. Mente enquanto tábula rasa, vida mental composta de percepções básicas, cor, consistência, peso, etc., que se associam para formar ideias complexas. Hume, conhecimento demonstrativo, abstrações matemáticas e deduções lógicas, versus o conhecimento empírico, experiências e verificação direta. Então, antes de se terem noções sobre esses estudos, antes de iniciarem essas ideias, antes de esses estudiosos começarem a ver essas situações dessa forma, era tudo muito superficial, não tinha explicação para grande das coisas que acontecem, né? Com o passar do tempo, os estudos vão se aprofundando, vão se fazendo novas deduções, novas descobertas, novas comprovações, e a gente começa a ter acesso a novas informações que auxiliam muito na convivência humana, né? Eu lembro bem, antes de se ter todos esses estudos sobre a síndrome do pânico, agorafobia, toque, a gente não sabia muito bem como lidar com esse tipo de situação com um paciente hospitalizado. Então, às vezes, a gente tinha situações em que a gente precisava entrar com o paciente para dentro da sala de exames e o paciente travava quando chegava na porta da sala de exames, e a gente não tinha uma compreensão de que tipo de medo era aquele que aquele paciente estava sentindo. Então, no momento da nossa insegurança, da nossa falta de conhecimento, a gente sempre taxava aquilo como uma frescura, né? Um medo excessivo sem motivo, um medo que não tinha explicação, não tinha necessidade de existir.
Mas com o passar do tempo e com esses novos estudos que foram surgindo e com os conhecimentos que foram acrescentados para nós, profissionais da área da saúde principalmente, a gente começou a conhecer melhor sobre esse tipo de situação e a partir daí a gente passou a entender melhor esse tipo de situação. E a gente passou a saber que não se trata simplesmente de uma situação em que o paciente consegue ter controle sobre o que está acontecendo. A gente aprendeu a reconhecer que é uma situação que simplesmente acontece, o paciente não tem controle sobre aquele medo intenso que ele sente. E a gente encontrou a partir daí uma estrutura para ter mais compreensão, para saber lidar melhor com esse tipo de situação. A gente cria um ambiente muito mais saudável, muito mais satisfatório e muitas das vezes a gente consegue um êxito, muitas das vezes mesmo, a gente consegue um êxito na realização da tarefa que a gente precisa realizar com o auxílio do paciente, sobrepassando toda essa situação que o paciente apresenta. Então, quando a gente tem estrutura, quando a gente tem um conhecimento sobre as situações que o paciente pode estar passando, a gente consegue ter uma compreensão maior, uma estrutura melhor e a partir daí a gente consegue lidar melhor, né, com toda essa estrutura e traz um conforto maior para o paciente. O racionalismo, tá? Através de Kant, capacidade mental inata de gerar ideias, percepção ativamente seletiva e não um processo passivo de registro. Exemplo, molhar o jardim acontece no tempo e no espaço. Conhecimento a prior, tempo e espaço, conhecimento a posteriori, conceituamentos de jardim, molhar, aprendizagem motora, entre outros. Psicofísica, Fechner, estudo quantitativo das relações existentes entre a vida mental, exemplo, as sensações, e o estímulo do mundo físico. Dentro desses estudos a gente tem as escolas, né, que são como se fossem as especializações, né? Libertação da filosofia, fisiologia, de mais formas de conhecimento, a psicologia adquire status de ciência, proposição de novas formas de conhecimento. Como as sensações corporais transformam-se em conscientização no mundo exterior? Nossas percepções do mundo seriam um reflexo preciso da realidade? Como a mente e o corpo interagem? Então, a partir do momento em que a gente começou a ter um entendimento maior sobre todas essas situações que estavam ocorrendo, de modo geral, a gente começou a entender também tudo o que estava acontecendo, ou a maioria das coisas que estavam acontecendo dentro da nossa mente. As coisas que estavam acontecendo conosco mesmo. Muitas das vezes, um relato de um paciente me fazia lembrar relatos e situações de colegas de trabalho. O paciente às vezes relatava uma situação que ele estava vivendo dentro de alguma patologia psicossomática, psicológica ou diversas outras, e eu fazia referência a já ter escutado de colegas, não uma, não duas, não 3 vezes, muitas vezes. E a gente tinha aquela visão de que o profissional da área da saúde, ele deveria obrigatoriamente saber se cuidar melhor do que ninguém. Só que a gente percebeu, com o passar do tempo e conforme fomos melhor orientados sobre essas situações, que no momento em que você não reconhece a situação, você não consegue perceber se isso está ou não acontecendo com você. Só depois que você consegue reconhecer os fatores, é que você tem condições de você reconhecer em você. E se você não consegue reconhecer em você, às vezes você tem facilidade em reconhecer no outro. Isso é comum. Às vezes a pessoa está passando por uma situação em que é muito mais fácil eu dar um conselho a ela sobre como sair daquela situação, ou
ou do que, né? Eu mesmo, se estivesse passando por essa situação de resolver. É muito mais fácil dar conselho do que aplicar o conselho. E isso dentro das patologias, principalmente as patologias psicológicas que a gente tem enfrentado com mais clareza atualmente, é muito comum. É muito comum a gente perceber que uma outra pessoa está com determinada dificuldade, com determinado problema, passando por determinada situação, a gente achar soluções miraculosas, fabulosas, perfeitas, e a gente não conseguir resolver a nossa própria situação. É muito comum. Um dos grandes fatores que influenciam bastante nisso é a dificuldade que a gente tem em aceitar determinadas situações. A gente não consegue admitir que determinadas situações estejam acontecendo. Então a gente fica dentro de uma redoma de negação que atrapalha, dificulta e às vezes impossibilita que as situações sejam resolvidas. No início desse processo, a gente tinha a definição do objeto de estudo, tá? Comportamento, vida psíquica, consciência. Delimitar um campo de estudo, diferenciando de outras áreas de conhecimento. Formular métodos de estudo desse objeto. Formular teorias, enquanto um corpo coexiste de conhecimentos na área. Critérios básicos para esses estudos. Neutralidade do conhecimento científico. Ele não pode tender para nenhum lado específico, ele tem que ser neutro dentro do conhecimento. Dados passíveis de comparação, tem que ser estudos que podem ser comprovados e comparados, tá? E conhecimento cumulativo, deve ser buscado bastante informação sobre o assunto, tá? Vários artigos, então não é simplesmente um pesquisador de uma linha de pesquisa específica, ele diz que o X agora é o novo L e todo mundo aceita. Não é assim que funciona. Vai chegar o estudo dele dizendo que o X é o novo L, tá? Ele vai ser estudado, pesquisado, comparado, e se realmente ele for o novo L, esse estudo vai ser confirmado. E pode acontecer de no ano que vem alguém chegar e dizer, olha só, não é isso não. Eu tenho um estudo aqui que diz que não tem como o X ser um novo L. E aí esse estudo vai novamente passar por todas as etapas novamente. E o estudo que diz que não é possível também vai passar por todas as etapas. E no final vai se dizer se aquele segundo artigo é real e ele realmente refuta o primeiro, ou se não, se o primeiro continua valendo, tá? Então, não só dentro da área da psicologia, não. Em todas as áreas de estudo, vai ser assim que vai funcionar, tá? Não é simplesmente uma única visão, uma única palavra, é uma certeza absoluta, tá? Então, em 1879, tá, foi o nascimento da psicologia. Embora ela foi nascida na Alemanha, foi nos Estados Unidos que a psicologia encontrou o campo para um rápido crescimento. É ali que surgem as primeiras escolas em psicologia, as quais deram origem às abordagens que existem atualmente, tá? Então, as abordagens foram sendo melhoradas, mas a maioria delas são as mesmas desde a origem. Estruturalismo. Tarefas da psicologia: analisar a consciência nos seus elementos básicos e investigar como esses elementos estavam relacionados. Compreender a consciência estudando-a estruturalmente em seus estados elementares, como a estrutura do sistema nervoso central. Abandona a procura de causas e passam a simplesmente descrever o que as pessoas fazem. Estruturalismo. Seu método de estudo era introspeccionismo e os conhecimentos psicológicos produzidos eram eminentemente experimentais.
O estruturalismo objetivou examinar os componentes fundamentais da existência consciente, como sensação, sentimentos e imagens. Funcionalismo. Psicologia devia investigar a função ou o propósito da consciência em vez de sua estrutura. Elege a consciência como centro de suas preocupações. Busca a compreensão de seu funcionamento. O que fazem os homens e por que fazem? Funcionalismo. Interessou-se pela investigação do teste mental, os padrões de desenvolvimento das crianças, a eficácia das práticas educacionais e diferenças comportamentais entre os sexos. Nós passamos muito pelo hábito de achar que determinados assuntos não são do nosso interesse, né? Por não serem da nossa área de estudo, da nossa área de trabalho, a gente acha que são assuntos que não são interessantes. E isso é uma cultura que é inserida na gente acho que a gente começa a ter essa frase de rodapé a partir do 6º ano, né? Que a gente começa a avaliar da forma mais errada possível as coisas que nos são ensinadas. Para que eu vou usar isso? Para que eu estou aprendendo isso? Mas aí a gente precisa avaliar da seguinte forma, né? A gente passa por isso na formação de base, depois a gente passa por isso novamente no 2º grau e depois a gente passa por isso novamente na formação técnica, e a gente passa por isso outra vez na faculdade, depois a gente passa de novo na pós, depois a gente passa no mestrado, depois a gente passa no doutorado, depois a gente passa no pós-mestrado, pós-doutorado e por aí vai, tá? Sempre vai ter algum conteúdo que, no meu julgar, não vai ter nada a ver com a minha linha de estudo, a minha linha de trabalho. Só que como a gente já percebeu, principalmente na área de saúde, nas outras áreas também, mas principalmente na área da saúde, a gente já percebeu que a gente tem todas as disciplinas e todas as áreas trabalhando de forma interlaçada dentro dos setores. Então eu tenho dentro do meu setor as minhas funções que vão ser executadas da forma que eu aprendi, e eu tenho muitas das vezes os outros setores, às vezes da mesma profissão da minha e às vezes da profissão das outras profissões, né? Vamos pegar, por exemplo, um hospital. Eu tenho diversas profissões, diversos profissionais, e às vezes eu não tenho a menor noção do que faz a Catarina lá do 3º andar. Mas a Catarina é o quê? A Catarina é psicóloga. O que a psicóloga faz? A psicóloga conversa com o paciente que não está bem. Interessante. E o que é esse não está bem? É porque ele chora à toa, porque ele não quer ficar internado. Não, porque o paciente teve que amputar a perna, ele não está bem, aí a Catarina conversa com ele para ele ficar bem. E a gente, hoje em dia, já sabe muito bem que não é só isso que a Catarina faz, né? A Catarina faz muitas outras coisas. A Catarina, inclusive, pode conversar comigo quando eu não estiver bem. Porque, vamos supor a situação, né? A gente sabe que no dia a dia a gente vai ter um contato muito próximo com os pacientes. E por mais que a gente aprenda a prática do ser imparcial, né? Que vai ser uma das coisas que eu mais vou falar com vocês, é que a gente tem que ser imparcial, mas a gente não pode ser insensível, né? A gente precisa saber diferenciar e dividir essas duas situações. Mas vamos lá. O paciente já está internado há mais de 1 ano. Todos os dias no meu plantão, né? Ele faz parte do meu quadro de pacientes,
Então, todos os dias no meu plantão, eu passo pelo leito dele, ele é muito comunicativo, ele sempre conversa muito, ele mostra a foto dos filhos, quando os filhos e netos vêm visitar, aquela festa, todo mundo conversa, todo mundo ri, todo mundo brinca. E depois de 2 anos e meio, todo o expediente, todo o plantão, eu tendo contato com aquele paciente, batendo altos papos, altas conversas, adorava seu fulaninho. Um belo dia eu chego para trabalhar e o leito do seu fulaninho está vazio. Eu vou me informar com o plantão anterior e descubro que ele foi a óbito. Por mais que a gente já esteja acostumado, que é uma palavra que para mim é estranha, eu não gosto muito de usar a palavra acostumado, a gente vai sofrer o impacto dessa situação, né? Porque a gente vai ter a visão de, poxa, o seu fulaninho já estava tão melhor, já estava tão comunicativo, já estava tão falante. Mas a gente sabe que é uma das partes inevitáveis, né? E a gente precisa ser imparcial a esse tipo de situação. Primeiro que a gente tem todos os outros pacientes que a gente ainda precisa continuar cuidando, né? A gente tem os próximos pacientes que vão chegar. A gente tem a nossa vida, a nossa rotina, o nosso trabalho, a nossa casa. Então a gente precisa ser imparcial a esse tipo de situação. Só que mesmo sendo imparcial, a gente não vai conseguir evitar de sentir a tristeza, de ser solícito à dor que a família está sentindo, de questionar um monte de coisa, de pensar um monte de coisa. Porque a nossa mente ela vai agir independente do autocontrole que eu acho que eu tenho sobre ela, tá? E dependendo da onde a gente trabalha, às vezes a gente trabalha num hospital de grande porte, com atendimento de emergência, a gente vai ter o óbito com uma rotina um pouco mais frequente, né, do que um ambiente onde tenha somente ambulatório. Um hospital onde faz atendimento de câncer, um hospital onde faz atendimento infantil. Então, dependendo de onde a gente trabalha, essa estrutura psicológica que a gente acha que a gente tem, domínio total e absoluta, fica muito abalada. Então, a gente precisa ter a noção sobre essa estrutura multidisciplinar que gira em torno do atendimento na área da saúde, para que a gente saiba até mesmo dar um suporte, até mesmo buscar o suporte, né? A gente precisa ter o conhecimento que dentro da área da saúde a gente não está apenas para estabelecer a saúde do outro, a gente está também para manter a nossa saúde física, mental, emocional. Associacionismo. Tem como seu principal representante Eduard Tordink. Sua importância se dá em ter sido, mesmo que sem ter esse objetivo, formular a primeira teoria de aprendizagem da psicologia. Segundo ele, a aprendizagem se dá através da associação de ideias, das mais simples às mais complexas. Lei de grande utilidade para a psicologia comportamental. Todo comportamento de um organismo vivo tende a se repetir. Se nós recompensarmos o organismo assim que este emitir o comportamento, do contrário, o comportamento tenderá a não se repetir, se for castigado após sua ocorrência. Através dessa lei, o organismo vai associando situações semelhantes. Primeira visão que a gente tem sobre isso são crianças, né? E isso vai sendo carregado até o fim da vida. Se nós tivermos um tipo de comportamento, trazendo isso para dentro do ambiente de trabalho, nós executamos uma determinada função que não era obrigatoriamente nossa, né? E sempre que fazemos esse tipo de coisa, mesmo que inconscientemente, ficamos aguardando o famoso tapinha nas costas. Quando esse tapinha nas costas não vem, o primeiro pensamento que a gente tem é: a partir de agora eu só faço o que eu tiver que fazer. Da mesma forma, quando a gente não executa determinada coisa que deveria ter sido executada, a gente pensa no eu não sou obrigado, não sou obrigada a nada, né? Aquela frase que está bem famosa agora, não sou obrigada a nada.
Só que quando a gente está dentro do nosso ambiente de trabalho, a gente não vai usar bem esse termo obrigado. Mas nós temos as nossas funções, que são nossas responsabilidades. A gente não pode transferir para outra pessoa e a gente não pode fingir que elas não existem, né? E esse lance da gente fazer as coisas só no aguardo do tapinha nas costas é uma situação muito delicada, porque nem sempre isso vai acontecer. Dependendo da onde, vai ser até difícil de acontecer, porque não é comum do ser humano esse tipo de ação. Nós não temos uma tradição muito grande de agradecer por nada que ninguém faça, principalmente se for o que a gente acha ser obrigação do outro, né? Então, não, eu sempre agradeço. Eu desço do ônibus, eu falo obrigado. Mas pergunta para o motorista se, dentre todas as pessoas que ele carrega no dia inteiro, quantas dão um bom dia? Quando você entra no elevador, se você dá bom dia para todo mundo que está lá. Ah, eu dou bom dia, mas as pessoas não respondem, parei de dar. Não está sendo tão útil assim, né? Então, você imagina transferindo isso para dentro do seu ambiente de trabalho. Ah, eu fazia o meu trabalho todo certinho, todo direitinho. Ninguém nunca reconheceu, passei a fazer de qualquer jeito. Ninguém nunca vê mesmo. Quer apostar comigo como quando você estiver fazendo de qualquer jeito? Pode ser que ninguém fale, mas que eles vão ver muito mais nítido do que quando você faz direitinho. Porque se você está fazendo direitinho, eles não precisam ficar com a supervisão em cima de você, eles não precisam ficar de olho em você, porque eles já viram que você faz direitinho. Agora, se você começa a fazer errado, eles precisam tomar conta, porque o seu erro pode causar um grande dano para eles. E quando você transfere isso, por exemplo, para uma empresa privada, que a gente tem mais visibilidade nesse sentido, um erro seu pode causar um prejuízo financeiro para ele. E desde o momento que ele é nosso empregador, não é nosso pai nem nossa mãe, nós estamos lá para trabalhar e ele para pagar pelo nosso trabalho. Se em algum momento esse trajeto fica prejudicado, ele vai ser interrompido. Então, independente se o tapinha nas costas vai ou não rolar, eu tenho que fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Principais teorias do século XX. Behaviorismo. Seu fundador tem seu maior desenvolvimento nos Estados Unidos em função de suas aplicações práticas. Tornou-se importante por ter definido o fator psicológico de modo concreto a partir da noção de comportamento. Gestalt. De origem europeia, surgem como uma negação da fragmentação das ações e processos humanos, realizada pelas tendências da psicologia científica do século XIX, postulando a necessidade de se compreender o homem como uma totalidade. Psicanálise tem como fundador o médico austríaco Sigmund Freud, postula o inconsciente como objeto de estudo, quebrando a tradição da psicologia como ciência da consciência e da razão. Para Freud, o inconsciente contém pensamentos, memórias e desejos que estão muito abaixo da superfície da consciência, mas que, apesar de tudo, exercem grande influência sobre o comportamento. Seu método de estudo é a observação e análise através da associação livre, e seu objetivo é ajuda e conhecimento, e sua abordagem é essencialmente clínica. Humanismo, criado por Abraham Maslow, a abordagem se une em torno de uma meta comum, que é concentrar-se naquilo que significa estar vivo como ser humano. O objeto de estudo do humanismo basicamente é a experiência subjetiva, problemas significativos, o extraordinário e individual, como também o usual e universal. Seja gentil. As pessoas nem sempre refletem por fora o doloroso recomeço que estão enfrentando por dentro. Então, dentro de toda situação, tem um saber que nós não conhecemos.
A gente não sabe o que o outro está sentindo, a gente não sabe pelo que o outro está passando, não só o paciente, às vezes nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos familiares. E dentro da área da saúde, nós temos a oportunidade de colocar em prática toda essa sensibilidade que um ser humano é capaz de ter por outro, todo esse carinho, toda essa atenção que um ser humano é capaz de ter por outro, né? Todo esse zelo. A gente tem as oportunidades perfeitas para colocar tudo isso em prática. No começo, a gente precisa se adaptar por exemplo, uma situação que para mim foi muito complicada. O hospital onde eu recebi meu treinamento era um hospital de atendimento de emergência de grandíssimo porte, era um hospital imenso, em que a gente atendia em torno de 700, 800 pacientes por dia, em que a gente era forçado a ter uma rotina 220. Então, o hábito de ouvir o paciente era praticamente nulo. Não existia a possibilidade de ouvir o paciente. Não dava tempo de ouvir o paciente. Alguns anos depois, a emergência foi fechada porque essa instituição virou referência em cirurgia. E um hospital, para ser referência em cirurgia, ele não consegue ter referência em atendimento de emergência e manter o centro cirúrgico padronizado em algum tipo de cirurgia, porque não dá vazão, né? Então, o atendimento de emergência foi fechado e esse hospital passou a priorizar a referência em cirurgias. Então, a nossa rotina passou a ser só ambulatorial e internação em centro cirúrgico. A gente não tinha mais emergência. Então, esse fluxo caiu para aproximadamente 500 pacientes por dia. 500 pacientes por dia ainda é muita coisa? É muita coisa. Mas vocês não têm noção de como isso mudou a nossa vida a nível de enxergar o paciente. Só de não ter mais o atendimento de emergência, o paciente passou a ser visível para a gente. Porque o paciente era invisível. O paciente era uma ficha com o procedimento que tinha que ser executado. Só isso, mais nada. Que eu queria executar o mais rápido possível para executar a maior quantidade possível, para poder dar tempo de fazer tudo o que tinha que ser feito dentro do meu horário de expediente. E quando os pacientes passaram a ser pessoas, passaram a ser visíveis, o nosso atendimento passou a alcançar um padrão absurdo. A gente recebia elogio todos os dias. A equipe toda, não só eu. A gente recebia elogio todos os dias. Os pacientes iam lá fazer outro tipo de procedimento, outro tipo de atendimento e passavam no nosso setor. Cada colega tinha os seus pacientezinhos preferidos. Aí o paciente chegava lá, pedia para chamar por fulano, porque ele gostava de fazer exame por fulano, porque fulano atendeu muito bem. A gente conseguiu cada um ficar especializado em uma parte específica dos nossos procedimentos. Então, tinha pacientes que faziam acompanhamento com determinado profissional, então tinha esse contato maior. E a nossa sensação, quando esse paciente chegava lá, mandava chamar a gente olhava da porta, ele só vinha dar um oi. Ele ia lá na porta só para dar um oi. E não importa quantos anos você já esteja trabalhando. Não importa quantos anos você já esteja trabalhando. Para mim, essa parte em particular, para mim, o dia que o paciente passa lá só para me dar um oi, só para me dar um tchauzinho, só queria saber se tá tudo bem. Você tá bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá bom, vou lá. Para mim isso faz uma diferença que, nossa, nem sei explicar. É uma coisa muito simples, é uma coisa muito comum, mas é aquela coisa que lá no começo, quando a gente começou a conversar na aula de hoje, eram as situações que passavam desapercebidas pela falta de informação, falta de conhecimento que tinha em relação a tudo no começo, que hoje em dia não passam mais desapercebidos. São detalhezinhos
quando você termina e você fala, acabei. O paciente mais tímido não fala nada, mas ele olha pra você com a cara que você consegue ver escrito no olho dele, obrigado. Não precisa nem falar nada pra você. Esse é o tapinha nas costas. Que no começo, antes da gente se compreender e compreender todas as situações que envolvem principalmente trabalhar na área da saúde, a gente fica esperando que algum supervisor, algum chefe, algum patrão venha na nossa sala e fale, nossa, você trabalhou muito bem hoje. O que provavelmente não vai acontecer, porque às vezes ele nem sabe como é que você executa o seu trabalho, não sabe nem o que você faz, entendeu? Mas o paciente, sim, o paciente fala pra você, que é a coisa mais gostosa pra mim ouvir é, nossa, você nasceu para trabalhar com isso. Nossa, você tem tanta paciência. Nossa, você foi tão paciente comigo. Nossa, você cuidou tão bem do meu pai e da minha mãe. Esse é o tapinha nas costas que a gente espera. E esse é o tapinha nas costas mais gostoso que tem. Não por mim, vocês vão adorar. Bom, a aula de hoje terminou por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até um próximo encontro. Qualquer dúvida é só entrar em contato.